Numa mansão onde o luxo gritava mais alto que as pessoas, uma empregada silenciosa guardava um segredo que mudaria tudo. Você já sentiu que alguém tentou te apagar, mas, no fundo, sabia que podia brilhar? Essa é a história de Mariana, uma mulher simples que enfrentou a humilhação com uma força que ninguém esperava. Fique até o final, porque essa história vai te surpreender e te ensinar algo que você nunca vai esquecer. A noite caía sobre a zona sul do Rio de Janeiro, e a mansão, o portão de ferro forjado se abria com um rangido elegante, como se soubesse que ali só entravam os melhores carros importados. Dentro, o chão de mármore reluzia, refletindo a luz dos lustres de cristal que pendiam do teto. Cada canto da casa era um espetáculo. Vasos chineses, tapetes persas, cortinas de seda que custavam mais que o salário de um ano de qualquer trabalhador comum. Mas, apesar de todo o esplendor, havia um frio que o dinheiro não comprava. Era uma casa, no comando de tudo estava Dona Clara, uma mulher de 45 anos que parecia ter nascido para ser o centro das atenções. Alta, com cabelos loiros impecavelmente penteados, ela desfilava com vestidos que abraçavam seu corpo, como se fossem feitos sob medida. E eram. Seu perfume caro chegava antes dela, e seus olhos, sempre maquiados com precisão, carregavam um julgamento que fazia qualquer um se sentir pequeno. Clara não gritava ordens. Ela não precisava. Um olhar era o bastante para que todos soubessem o que fazer. E nem Mariana era o oposto de tudo naquela casa. Aos 28 anos, tinha a pele morena marcada pelo sol da periferia, mãos calejadas por anos de trabalho pesado e um rosto simples, sem adornos. Seus cabelos pretos estavam sempre presos num coque apertado, e o uniforme azul, embora limpo, parecia gritar que ela não pertencia àquele mundo. Ela vinha de longe, de uma comunidade onde as ruas eram de terra e os sonhos, muitas vezes, ficavam guardados numa gaveta. Entrava pela porta dos fundos antes do amanhã. Ainda assim, todos os dias Mariana trazia um sorriso gentil, uma delicadeza que não se explicava. Não falava muito, não porque não tivesse o que dizer, mas porque aprendera que, ali, o silêncio era sua melhor proteção. Enquanto Dona Clara reinava entre os móveis caros, Mariana era a sombra que mantinha tudo funcionando. Limpava, organizava, servia, sempre com capricho, sabendo exatamente quando desaparecer da sala ou reaparecer com uma bandeja de café quente. Não tinha joias, mas seus olhos carregavam uma luz. No fundo, ela carregava um segredo, algo que guardava com cuidado, como se fosse uma chama que não podia apagar. A música. Seu pai, um violinista amador, enchera sua infância com melodias simples, tocadas no quintal de casa. Ele se foi cedo, mas deixou em Mariana um amor pelas cordas do violino, um amor que ela raramente ousava tocar, mas que vivia dentro dela, como um sussurro constante. Na sala principal da mansão, um violino antigo ocupava um lugar. Era uma peça de colecionador, com madeira polida e cordas intocadas, exibido numa vitrine de vidro como se fosse uma obra de arte. Ninguém na casa o usava. Para Dona Clara, ele era apenas mais um troféu, algo para os convidados admirarem e comentarem. Mariana, porém, passava por ele todos os dias limpando a vitrine com um pano macio, tomando cuidado para não encostar no vidro. Às vezes, quando estava sozinha, seus olhos se demoravam no instrumento. Ela não ousava tocar, mas, em segredo, seus dedos traçavam melodias no ar, como se lembrasse. Certa manhã, enquanto Mariana polia a prataria na sala de jantar, ouviu a voz de Dona Clara ecoando do andar de cima. Estou organizando um jantar para os maiores nomes da cidade. Deputados, artistas, gente que faz o rio girar. Tudo tem que ser perfeito, entendeu? Clara falava ao telefone, mas suas palavras eram como ordens jogadas ao vento, esperando que alguém as pegasse. Mariana continuou seu trabalho, mas sentiu o peso no ar. Ela sabia o que significava uma festa na mansão, dias de preparação exaustiva, olhares críticos e a necessidade de ser invisível. Clara desceu as escadas logo depois, ajustando um par de brincos de diamante. Seu olhar cruzou com o de Mariana, que estava dobrando guardanapos com precisão. Mariana, espero que tudo esteja impecável. As taças de cristal, as velas e aquele violino na sala. Quero ele brilhando como se fosse novo. Entendido? A voz era doce,
mas cortava como uma lâmina. Mariana assentiu, murmurando um "sim, senhora", quase automático. Por dentro, porém, algo se apertou. O violino. Por que Clara mencionara o violino? Ainda Mariana foi até a vitrine e começou a limpá-la com ainda mais cuidado, como se temesse que o vidro pudesse revelar seus pensamentos. Naquela tarde, enquanto varria o corredor, Mariana ouviu um som que a fez parar. Era um zumbido suave, quase imperceptível, vindo da sala principal. Curiosa, ela se aproximou e viu Dona Clara parada diante da vitrine do violino, olhando para o instrumento com uma expressão estranha, como se estivesse planejando algo. Clara não disse nada, mas seus lábios se curvaram. Mariana voltou ao trabalho, mas o som daquele momento ficou na sua cabeça, como um aviso que ela ainda não entendia. No dia seguinte, a mansão estava em polvorosa. Funcionários corriam de um lado para o outro, arrumando flores, alinhando cadeiras, polindo talheres. Dona Clara supervisionava tudo, apontando defeitos com a precisão de um cirurgião. Essa toalha está torta. Refaça. E você, Mariana, por que está demorando tanto com as taças? Mariana engolia as palavras, mantendo a calma. Ela sabia que para Clara, qualquer erro, Ainda assim, enquanto trabalhava, Mariana não conseguia tirar o violino da cabeça. Algo naquela vitrine, naquele objeto intocado, parecia chamá-la, como se soubesse que ela guardava um pedaço de si mesma nas cordas que nunca tocava. Na véspera da festa, Mariana estava na copa, dobrando toalhas, quando ouviu passos leves atrás dela. Era Dona Clara, segurando uma taça de vinho quase vazia. Mariana, você já tocou algum instrumento, não é? A pergunta veio do nada, com um tom casual que não combinava com o olhar penetrante de Clara. Mariana hesitou, surpresa. Coisa de criança. Ela tentou desviar, mas Clara se aproximou, o perfume caro invadindo o ar. Interessante. Talvez você possa nos surpreender um dia. Clara virou as costas e saiu, deixando Mariana com o coração acelerado. Ela não sabia por quê, mas aquelas palavras pareciam uma armadilha. Na manhã do jantar, Mariana acordou com um aperto no peito. A casa estava silenciosa, mas o silêncio era pesado, como o calmaria antes de uma tempestade. Enquanto limpava a vitrine do violino pela última vez, ela deixou escapar um sussurro, uma melodia. Era um hábito que ela mal percebia, um jeito de manter o passado vivo. Mas, do outro lado da sala, Dona Clara a observava, escondida pela sombra de uma cortina. Seus olhos brilharam com uma ideia, e um sorriso lento se formou em seu rosto. Mariana, alheia, terminou de limpar a vitrine, fechou o pano com cuidado e seguiu para a cozinha, sem perceber que naquele momento Clara traçava um plano que mudaria tudo. A cozinha da mansão cheirava a especiarias e açúcar, mas para Mariana, ela enxugava as mãos num pano de prato, tentando apagar da mente o sorriso enigmático de Dona Clara, aquele que a perseguira o dia inteiro como uma sombra insistente. O som dos preparativos para o jantar ecoava pelo corredor, o tilintar das taças, o murmúrio dos outros funcionários, o zumbido distante de um aspirador. Mariana respirava fundo, ajustando o uniforme azul, que parecia mais apertado naquela noite. Lá fora, o céu do Rio de Janeiro se tingia de roxo e a mansão começava a ganhar vida, a festa começou com uma explosão de luz e som. Os lustres de cristal lançavam reflexos dançantes pelas paredes e uma música suave, escolhida a dedo por Dona Clara, flutuava pelos salões. Os convidados chegavam aos poucos, cada um mais imponente que o outro. Mulheres em vestidos de grife, homens de terno sob medida, todos carregando o peso de seus nomes e fortunas. Mariana se movia entre eles como um fantasma, carregando bandejas de canapés e taças de champanhe, os olhos baixos, os passos leves. Ela sabia o papel que lhe cabia ali. Ainda assim, sentia os olhares ocasionais, não dos convidados, mas de Dona Clara, que, do outro lado do salão, parecia vigiá-la com uma atenção incomum. Clara estava em seu elemento, circulando entre os convidados com a graça de uma rainha. Sua risada ecoava, alta o suficiente para chamar atenção, mas nunca alta demais para parecer vulgar. Ela trocava cumprimentos, contava histórias de suas viagens à Europa e elogiava a decoração com falsa modéstia, como se não tivesse. No centro da sala principal, a vitrine do violino reluzia sob as luzes,
atraindo olhares curiosos. Alguns convidados paravam para admirá-lo, comentando sua beleza, mas ninguém ousava pedir para tocá-lo. Era intocável, como tudo naquela casa que pertencia à Dona Clara. Mariana, enquanto recolhia pratos vazios, evitava passar perto da vitrine. Algo no violino aqui a inquietava, talvez porque ele fosse um lembrete do que ela guardava no peito, ou talvez porque o interesse ela se concentrava no trabalho, movendo-se com a precisão de quem já fazia aquilo há anos. Mas a cada taça que servia, a cada sorriso educado que oferecia, sentia um nó no estômago crescer. Era como se a noite estivesse esperando por algo, e ela, sem saber, fosse parte do plano. O jantar foi servido em meio a conversas animadas sobre política, investimentos e fofocas da alta sociedade. Mariana e os outros funcionários circulavam entre as mesas, enchendo copos de Dona Clara, sentada à cabeceira, parecia uma pintura viva, com o vestido vermelho destacando-se contra o branco imaculado da toalha. Ela falava com um senador à sua direita, gesticulando com graça, mas seus olhos, de vez em quando, encontravam Mariana. Era um olhar rápido, quase imperceptível, mas carregado de intenção. Quando os pratos principais foram recolhidos e os convidados começaram a relaxar com suas taças de sobremesa, Dona Clara se levantou. O tilintar de sua colher contra a taça de cristal cortou o burburinho da sala. Mariana, que estava no canto do salão equilibrando uma pilha de pratos, parou instintivamente. Conhecia aquele som, aquele momento. Era quando Clara fazia seus anúncios, quando decidia brilhar ainda mais. Mas dessa vez, havia algo diferente no ar, uma tensão que fez o coração de Mariana disparar. Meus queridos amigos, começou Clara com a voz doce, mas firme que dominava qualquer ambiente. Esta noite é especial, não só pela companhia de vocês, mas porque temos uma surpresa única. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio crescer. Então, com um sorriso que misturava charme e malícia, ela continuou. Vocês já repararam na nossa Mariana? Aquela moça discreta que cuida de tudo com tanta dedicação? Os convidados se entreolharam, alguns com curiosidade, outros com leve confusão. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu nome, dito daquela forma em público, não era um elogio. Era uma armadilha. Ela apertou os pratos com mais força, tentando manter a compostura, mas o calor subiu ao seu rosto. Clara prosseguiu, apontando para ela com um gesto elegante. Pois é, ela sabe tocar violino. Quem diria, não é? Risadinhas abafadas ecoaram pela sala. Alguns convidados acharam graça, outros franziram a testa, sem entender onde Clara queria chegar. Mariana ficou paralisada, os olhos fixos no chão. Ela queria desaparecer, se fundir com as cortinas, mas o peso de dezenas de olhares a mantinha ali, exposta. Senhora, por favor, ela murmurou, a voz quase inaudível. Eu não toco há anos, não é o momento. Clara ergueu uma sobrancelha, o sorriso ainda intacto, mas com um brilho cortante. Você mesma me contou, não foi? Sobre aquelas aulas com seu pai? Aquelas melodias que você adorava? A mentira era sutil, mas cruel. Mariana nunca contara nada tão pessoal a Clara. Apenas mencionara, uma vez, que sabia algumas notas, mas Clara distorcia a verdade com a facilidade de quem manipulava o mundo ao seu redor. Eu prefiro não, senhora, tentou Mariana, mais firme, mas ainda respeitosa. Com todo respeito. A sala ficou em silêncio, o tipo de silêncio que precede um golpe. Clara inclinou a cabeça. Você trabalha para mim, Mariana, disse ela, a voz baixa, mas afiada como uma faca. E quando eu peço algo, você faz. É simples assim. As palavras caíram como pedras, e o ar pareceu ficar mais denso. Alguns convidados baixaram os olhos, constrangidos. Outros, mais curiosos, se inclinaram para frente, esperando o desfecho. Mariana sentiu o rosto queimar, o coração batendo tão alto que parecia ecoar na sala. Ela olhou para Clara, buscando um sinal de piedade, mas encontrou apenas aquele sorriso. Com as pernas tremendo, Mariana colocou os pratos numa mesa lateral e caminhou até a vitrine do violino. Cada passo parecia mais longo que o anterior, como se o chão se esticasse para prolongar sua humilhação. Os olhares dos convidados a seguiam, alguns com pena, outros com um divertimento cruel. Clara, de pé, cruzou os braços, satisfeita, como uma diretora assistindo à estreia de sua peça. Mariana abriu a vitrine com cuidado.
O vidro frio sob seus dedos, o violino parecia pesado, quase vi. Ela o pegou com delicadeza, sentindo o peso da madeira contra o ombro. O arco, guardado ao lado, era leve, mas suas mãos tremiam ao segurá-lo. Ela fechou os olhos por um instante, tentando bloquear o mundo ao seu redor, mas o silêncio da sala era ensurdecedor, carregado de expectativas que ela não queria cumprir. Então, como se fosse guiada por uma força maior, Mariana levou o arco às cordas. A primeira nota soou hesitante, frágil, mas aos poucos, outras notas vieram, tímidas, mas firmes, formando uma melodia simples, uma canção folclórica que seu pai tocava nas noites quentes da infância. A música começou a crescer, ganhando corpo, como se as cordas do violino fossem extensões do coração de Mariana. Ela não tocava para Clara, nem para os convidados. Tocava para si mesma, para a menina que um dia sonhou ser mais que uma sombra. A sala, antes cheia de sussurros e risos, ficou muda. As taças pararam no ar, as conversas morreram. A melodia de Mariana era crua, mas cheia de alma. Um lamento que falava de luta, de perdas, de uma força que ninguém ali imaginava que ela tivesse. Alguns convidados sentiram os olhos marejarem, sem entender por quê. Outros apenas olhavam, hipnotizados, como se a música tivesse roubado o ar da sala. Dona Clara, ainda de pé, sentiu o controle escapar. Seu sorriso vacilou e ela tentou disfarçar, ajustando o colar de... Todos os olhos estavam em Mariana, na mulher que, contra todas as expectativas, transformava a humilhação em algo indizível, algo maior que a própria mansão. A música subia, cada nota mais ousada, mais viva, como se desafiasse o mundo a calá-la. Quando a última nota ecoou, longa e pura, Mariana abriu os olhos. O silêncio que se seguiu era diferente, pesado de admiração. Então, veio o primeiro aplauso, seguido por outro, e logo a sala inteira estava de pé batendo palmas, com uma sinceridade que Clara apenas abaixou o violino, o rosto sereno, mas os olhos brilhando com algo novo, algo que nem ela mesma entendia ainda, sem dizer uma palavra. Ela colocou o instrumento de volta na vitrine, fechou o vidro e atravessou a sala em direção à cozinha. Os aplausos ainda ecoavam atrás dela, mas Mariana não olhou para trás. Seu coração batia forte, não de vergonha, mas de uma força que acabara de despertar. Enquanto isso, no canto da sala, um homem de terno escuro, com cabelos grisalhos e olhar... Ele terminou sua taça de vinho, levantou-se discretamente e seguiu na direção da cozinha, como se soubesse que aquela noite ainda não havia terminado. A porta da cozinha se fechou atrás de Mariana com um clique suave, abafando o eco dos aplausos que ainda ressoava no salão. Ela encostou-se na bancada de inox, o coração pulsando como se quisesse escapar do peito. O pano de prato, ainda úmido, tremia em suas mãos enquanto ela tentava apagar as lágrimas que teimavam em cair. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo maior, uma mistura de... O violino a salvara, mas também a expusera, e agora ela se sentia nua, como se tivesse mostrado ao mundo um pedaço de sua alma que sempre guardara em segredo. A cozinha, com seu cheiro de sobremesa e detergente, era o único refúgio que lhe restava naquela noite. Mariana respirou fundo, tentando se recompor. Precisava voltar ao trabalho, recolher mais pratos, servir mais vinho, fingir que nada havia mudado. Mas antes que pudesse se mover, a porta rangeu novamente. Ela se virou, esperando encontrar outra funcionária, ou pior, em vez disso, viu um homem que não reconheceu de imediato. Ele era mais velho, talvez na casa dos 50, com cabelos grisalhos bem aparados e um terno azul marinho que parecia caro, mais discreto. Seus olhos, porém, eram o que mais chamava a atenção, gentis, mas firmes, como se enxergassem além do uniforme azul. Com licença, ele disse, a voz calma, mas com um peso que fez Mariana se endireitar. Seu nome é Mariana, certo? Ela assentiu, ainda desconfiada, enxugando as mãos no pano como se precisasse de algo. O homem sorriu, um sorriso que não era forçado nem condescendente. Eu sou Ricardo, diretor do Centro de Música Comunitária do Vidigal. O que você fez lá no salão não foi só tocar, foi contar uma história que calou todo mundo. Mariana piscou, sem saber como responder. As palavras dele eram inesperadas, quase irreais.
como se pertencessem a um sonho que ela não ousava ter. Obrigada, senhor, mas eu só fiz o que me mandaram, ela murmurou, a voz rouca de emoção. Ricardo balançou a cabeça, entrando na cozinha e fechando a porta atrás de si. Você pegou uma ordem cruel e transformou em algo que tocou o coração de todos nós. Isso não é comum, isso é raro. Ele se aproximou, mantendo uma distância respeitosa e continuou. Eu trabalho com música há 30 anos e já vi muitos talentos, mas o que você tem não é só técnica, é alma. Onde você aprendeu a tocar assim? Mariana hesitou, os olhos baixos, como se temesse que a verdade fosse pequena demais para aquele momento. Com meu pai quando eu era criança. Ele tocava nas festas do bairro, nada grande. Depois que ele morreu, sua voz falhou, mas ela ergueu o queixo, recusando-se a parecer frágil. Ricardo a olhou com um respeito que ela não estava acostumada a receber. E mesmo assim, você tocou como se nunca tivesse parado. Mariana, quero te fazer um convite. Nosso centro ensina música para crianças e jovens da comunidade. Precisamos de pessoas como você, que sabem o que é lutar e ainda assim encontram beleza na vida. Quero que você seja professora assistente no nosso projeto. O pano escorregou das mãos de Mariana e caiu no chão. Professora? A palavra parecia grande demais, como uma roupa que não cabia nela. Eu, eu não tenho formação, senhor. Não estudei música. Como poderia ensinar? Ricardo sorriu novamente, dessa vez com um brilho de quem já esperava aquela resposta. O coração não precisa de diploma, Mariana. O que você fez hoje, nenhuma escola ensina. Diga só que sim. Antes que ela pudesse responder, a porta da cozinha se abriu com um empurrão brusco. Dona Clara entrou. Seu rosto trazia um sorriso ensaiado, mas os olhos estavam inquietos, como se ela tivesse sentido o controle da noite escorregar. Está tudo bem aqui? Perguntou, a voz doce demais, quase pegajosa. Seu olhar passou de Ricardo para Mariana, avaliando a cena com uma desconfiança mal disfarçada. Ricardo virou-se com elegância, sem se intimidar. Perfeitamente, dona Clara. Vim apenas parabenizar sua funcionária e fazer um convite. Ela tem um talento que não pode ser ignorado. Clara forçou uma risada, ajustando o colar de pérolas. Ora, que gentileza! Mas foi só uma brincadeira, sabe? Não imaginei que ela tocasse tão bem. A palavra bem saiu com esforço, como se doesse admiti-la. Mariana olhou para Clara e, pela primeira vez naquela casa, não baixou os olhos. A senhora quis me expor, disse ela, a voz calma, mas firme, como uma corrente que corre sob a superfície de um rio. Mas, sem querer, me deu a chance de me encontrar. As palavras pairaram no ar, pesadas, verdadeiras. Clara piscou, surpresa, e por um instante seu sorriso vacilou. Ricardo, percebendo a atenção, estendeu a mão para Mariana. Aqui está meu cartão. Pense no convite. Espero sua resposta. Mariana pegou o cartão com dedos trêmulos, sentindo o peso daquele pedaço de papel. Era mais que um convite. Era uma porta, uma possibilidade que ela nunca imaginara. Ricardo se despediu com um aceno e deixou a cozinha, enquanto Clara permanecia ali, os braços cruzados, tentando recuperar a compostura. Volte ao trabalho, Mariana, disse ela por fim, a voz seca. Sozinha novamente, Mariana guardou o cartão no bolso do uniforme e voltou para casa naquela madrugada com a mente em turbilhão. Sentada na cama simples de seu quarto, na comunidade onde as luzes eram fracas e o barulho nunca parava, ela segurava o cartão como se fosse um talismã. Leu o nome do centro, as letras pretas contra o fundo branco, Centro de Música Comunitária do Vidigal. Pensou no pai, nas noites em que ele a ensinava a segurar o arco, na promessa que fizera a si mesma de nunca esquecer quem era. E então, com um suspiro que parecia liberar anos de... Na manhã seguinte, Mariana tomou um ônibus lotado até o Vidigal. O centro era um prédio modesto, com paredes descascadas e um quintal onde crianças corriam, algumas segurando flautas, outras batucando em latas. O som da música, desajeitado mas vivo, encheu o ar. Ricardo a recebeu com um sorriso caloroso. Você veio. Sabia que viria. Ele a levou para uma sala pequena, cheia de instrumentos usados, mas bem cuidados. Quero que comece como assistente, ajudando nas aulas de violino. Depois, se quiser, temos bolsa. Mariana sentiu os olhos arderem.
mas segurou as lágrimas. Eu nunca imaginei que alguém me chamaria de professora, confessou, a voz embargada. Ricardo a olhou com firmeza. Seu lugar é onde sua coragem te levar, Mariana. E ontem você mostrou mais que talento. Mostrou força. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Eu aceito. Naquele mesmo dia, Mariana começou a trabalhar. As crianças a receberam com curiosidade, algumas tímidas, outras cheias de perguntas. Ela segurava o violino com cuidado, ensinando os primeiros acordes. Cada nota que saía, por mais desafinada que fosse, era uma vitória. E Mariana sentia algo novo crescer dentro dela. Propósito. Enquanto isso, na mansão, Dona Clara caminhava pelos corredores com uma inquietação que não explicava. Tudo estava perfeito, como sempre. As flores frescas, os tapetes alinhados, o silêncio obediente. Mas algo estava fora de lugar. Na noite anterior, os convidados haviam mandado mensagens elogiando a música, a surpresa inesquecível de Mariana. Nenhum deles mencionava Clara. Quando uma funcionária lhe entregou um envelope sem remetente, Clara o abriu com dedos impacientes. Era uma carta de Mariana, escrita em letras cuidadosas. Dona Clara, agradeço pelo tempo que passei aqui. Levo as experiências, mas também a certeza de que meu lugar é onde eu escolho estar. Com respeito, Mariana. Clara leu a carta uma, duas vezes, e então a dobrou com força, como se pudesse apagar as palavras. Sentou-se no sofá da sala principal, os olhos fixos na vitrine do violino. Pela primeira vez, ela pensou em abrir a vitrine e tocar uma nota, qualquer coisa, mas suas mãos permaneceram no colo, imóveis, como se soubessem que aquele instrumento não lhe pertencia mais. Na penumbra da sala principal, o violino repousava em sua vitrine, um guardião silencioso de uma noite que Dona Clara não conseguia esquecer. Ela permaneceu ali, sentada no sofá de veludo, o envelope de Mariana ainda dobrado entre os dedos. O silêncio da mansão era diferente agora. Não mais o silêncio obediente que ela comandava. Lá fora, o sol do Rio de Janeiro subia lentamente, tingindo o céu de laranja. Mas dentro da casa, o tempo parecia parado, preso naquele instante em que uma empregada, que ela subestimara, roubara a luz de todos os lustres. Mariana, enquanto isso, vivia um novo amanhecer. Meses haviam passado desde a noite da festa, e o centro de música comunitária do Vidigal se tornara seu lar. Ela não era mais agora, era a voz que guiava crianças pelos primeiros acordes, a mão que corrigia posturas com paciência, o sorriso que celebrava cada nota, por mais desafinada que fosse. O violino, que outrora fora um segredo guardado, agora era sua ponte para o mundo. Ricardo, vendo seu progresso, conseguira uma bolsa para que ela estudasse música formalmente. À noite, após as aulas, Mariana se debruçava sobre partituras, aprendendo com a mesma determinação que a fizera sobreviver anos de invisibilidade. Vestiu uma blusa branca simples, uma saia longa que comprara com seu primeiro salário, e prendeu os cabelos com um laço solto, deixando os cachos caírem sobre os ombros. Pela primeira vez em muito tempo, não havia uniforme nem peso nos ombros. Ela pegou uma sacola onde guardava o uniforme azul, dobrado com cuidado, e seguiu para a mansão. Não ia por obrigação, mas por escolha, para fechar um ciclo que já não a definia. Os portões de ferro se abriram como seus passos eram firmes, o olhar sereno, como se a casa, com todo o seu luxo, não tivesse mais poder sobre ela. Na varanda, Dona Clara estava sentada numa poltrona estofada, um café intocado na mesa ao lado. Sem convidados, sem risos, a mansão parecia um cenário deserto. Clara ergueu os olhos ao vê-la, surpresa, mas tentou manter a pose. "Veio se despedir?" perguntou, a voz mais baixa que o casual, quase hesitante. Mariana parou a poucos passos dela, a sacola pendurada na mão. "Vim devolver o uniforme", respondeu, com uma calma que não deixava. Clara franziu a testa, um vinco sutil quebrando sua expressão impecável. "Agradecer?" repetiu, com um toque de descrença. Mariana assentiu, os olhos fixos nos dela. "Sim, por me mostrar quem eu não quero ser." As palavras pairaram como uma brisa que desarruma papéis. Não havia raiva nelas, apenas verdade, e isso as tornava mais pesadas. Clara piscou, mas não desviou o olhar, como se tentasse decifrar aquela mulher que não reconhecia mais.
Mariana entrou na casa pela última vez, subiu as escadas sem pressa, passou pelo salão onde o violino a desafiara e a libertara. Parou diante da vitrine, agora empoeirada, como se a casa tivesse esquecido de fingir perfeição. Passou os dedos pela borda do vidro, não com saudade, mas com gratidão por quem ela se tornara ali. Clara a seguiu em silêncio, parando a poucos metros. Você virou assunto na cidade, disse, a voz tentando soar casual. A empregada que toca violino. Mariana virou-se, um sorriso educado nos lábios. Hoje sou professor. Clara cruzou os braços, o colar de pérolas reluzindo contra o pescoço. Sabe, Mariana, aquela noite não foi por maldade. Eu só quis animar a festa, fazer algo diferente. Sua voz tremia no final, como se ela mesma não acreditasse nas próprias palavras. Mariana a olhou sem pressa, sem rancor. A senhora usou minha história como espetáculo. Achou que eu falharia, mas me deu um palco. Ela caminhou até uma mesa de canto, colocou a sacola com o uniforme e acrescentou: pode doar ou guardar. Não vou mais precisar. Fez menção de sair, mas parou. Por muito tempo, achei que meu lugar era aqui, servindo, caladamente aceitando tudo. Mas aquela noite me mostrou que às vezes não é preciso gritar para ser ouvido. Basta tocar. E eu toquei, Dona Clara. Para quem quis ouvir e até para quem fingiu que não. Clara permaneceu em silêncio, os lábios entreabertos, mas sem resposta. Mariana deu um último olhar ao violino, depois seguiu para a porta. Antes de cruzar o limiar, virou-se. A senhora tentou me apagar, mas me deu luz. O que era para ser vergonha virou coragem. Ela saiu, os passos na calçada, o sol aquecia sua pele. E Mariana sorriu, não para ninguém, mas para si mesma. Dentro da mansão, Clara ficou parada, sozinha. O eco das palavras de Mariana ainda vivo no ar. Ela se aproximou da vitrine, hesitou. Então abriu o vidro. Seus dedos tocaram as cordas do violino, mas não ousaram puxar o arco. Algo dentro dela, talvez orgulho, talvez medo, a impedia. Sentou-se no sofá, os olhos vagando pelo vazio da sala. Pela primeira vez, sentiu a osas e sentiu o peso de tratava os funcionários com menos frieza. Matriculou-se numa aula de música, não para tocar, mas para entender o que perdera ao tentar apagar alguém como Mariana. No Vidigal, Mariana ensinava com brilho nos olhos. Suas aulas eram mais que lições, eram histórias, pontes entre sonhos e realidades. As crianças a adoravam, e ela, enfim, se sentia inteira. A verdadeira força, ela aprendeu, não está em comandar os outros, mas em nunca deixar que apaguem sua essência. Mariana não venceu com gritos ou vingança. Ela venceu tocando com verdade. Sua música não era só som. Era a prova de que, mesmo na escuridão, uma nota certa pode iluminar tudo. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e conte nos comentários qual foi o momento que você decidiu brilhar, de que cidade você está ouvindo. Obrigada por ficar até o final. Inscreva-se para mais histórias que aquecem o coração e inspiram. Até a próxima, continuem brilhando.